Oi, gente! Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos para mais um episódio do nosso Pod. Isso aí. Tipo assim, pode. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, né, amiga Amanda? Exatamente, a Rafaela, gente, Lima Bastos Nunes agora, né, gente? Ela que é empreendedora, mentora de desenvolvimento pessoal, advogada, Referência em direito previdenciário, inclusive é fundadora da Previvência, onde ministra cursos, mentoria e masterclass para advogados. Tá vendo, Que gente? querem desenvolver a carreira e obter sucesso. Consequentemente, tornarem-se uma referência em sua área de atuação, assim como a doutora Rafaela, que está aqui, que é uma referência do direito previdenciário da nossa cidade. Top, gente. Obrigada por aceitar o convite, Muito Rafa. obrigada, Rafa, em receber você aqui com a gente. É uma honra. Gente, eu que agradeço com o convite. Eu fiquei feliz, assim, quando a Laura mandou lá, perguntando se eu queria participar. Eu super topo. Mil podcasts, eu estaria aqui. Porque você é uma personalidade da cidade, você sabe disso. Você tem que ter consciência disso. Um arraso, gente, um arraso. Tanto, mas vocês estão falando. Direito previdenciário, que Acredito. lute com o Rafa. É mesmo. Que lute. Ô, Rafa, assim, fala um pouquinho pra gente aqui. Você trabalhou em outra profissão antes da advocacia? Você sempre quis advocacia? Como é que foi isso, essa afinidade sua com direito? Me explica pra Então, gente. eu nunca quis advogar. Eu Que queria isso, gente? ser Oh. juíza. Sempre tinha aquelas redações no colégio. O que Sim. você quer ser quando crescer? Até o 5º ano eu queria ser professora. Do 6º ano em diante, todas as minhas redações eram: eu quero ser juíza. Eu queria ser chamada de doutora, mas eu não queria advogar, até porque eu não tinha referência nenhuma Na na advocacia. Eu queria... Entrei e saí da faculdade com a ideia de quero ser juíza. Só que aí eu sabia que, para fazer o concurso de magistratura, eu teria que ter prática jurídica e tal. E aí eu queria fazer concurso para a defensoria, Uhum. ficar lá, ter a prática e continuar estudando para magistratura. Só que, quando saiu o edital do concurso da defensoria, eu levei um balde de água, porque eles estavam exigindo prática jurídica pela primeira vez. Não tinha Não antes. tinha. Em 2014. Tipo, justo saiu na o vez dela. Eu passei na OAB em 2014 e saiu o concurso da defensoria. Eu fiz a OAB para fazer, porque para mim era uma etapa que eu precisava vencer, até para mostrar para meus pais: olha, eu tenho a carteirinha de advogado. Mas eu não iria usar a carteira, né? Uhum. O plano não era usar. Mas aí saiu o edital, fui olhar, 3 anos de prática jurídica. Eu tinha? Não tinha. Não tinha, gente. Ah, Isso então, persegue, né? Vamos advogar. E aí eu já advogo e já pulo logo para o concurso da magistratura. E eu recebi o convite de um amigo para ir para o escritório dele. E ele falou: olha, eu só faço previdenciário. Se você quiser fazer outra coisa, você faz. Você pode ficar aqui no escritório, é livre para fazer. Mas eu só pego previdenciário e você vai ter que se virar aí com os previdenciários. E aí eu comecei a fazer. Tipo assim, muito crua. Tipo, da Nada, eu não faculdade, sabia nada. nada, Porque gente. defensoria pega outras coisas, mas previdenciário a gente Eu não vê lá, não né? sabia nem o que era um quinis. Eu não tinha feito estágio em escritório, nada. Eu não sabia advogar na prática. E no fórum, primeira vez que eu fui despachar com o juiz. Sem ninguém confia. Todos nós sabemos, Eu né? Estágio escritório. Eu fiz estágio só em órgão público. entendi. Juizado, fórum. E aí eu não queria saber nada de advocacia. Então, assim, pra que eu vou aprender isso? E aí eu caí de paraquedas no escritório, que só fazia previdenciário. Eu não sabia nem o que era previdenciário, não sabia o que era um quinis, sabia nada. E aí eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei no escritório dele, ele me deu uma lista com aquelas siglas do INSS. Sim. E Misericórdia, falou gente. assim pra mim: decora que você vai precisar. Nossa. 3 dias só com aquilo colado na porta da geladeira. Treinando. Treinando, né, gente? Pra poder Eu não decorar. sabia nem como pronunciar os troços. É umas siglas complicadas para quem não usa. E foi antes da reforma que você começou lá, né? Foi 2014, final de 2014. E aí eu passei por várias transições, assim, mas o que me fez mesmo falar: não, eu quero advogar em previdenciário, esquecer concurso, esquecer tudo, foi ver a gratidão dos clientes quando você consegue. Que legal, o gente, benefício. É né? verdade. É verdade. É porque- Isso é muito motivador mesmo, né? Pra área. Ô, Rafa, mas conta pra gente aqui, lá na faculdade, você era uma aluna aplicada? Eu sempre fui meio CDF, assim, É eu era mesmo? daquelas que sentavam na frente.
eu sempre fui muito estudiosa, porque eu sempre fui muito quieta, muito introvertida, muito na minha. O que não parece agora, né, gente? Porque ela é super assim, desenvolta, Não, tá? gente, vocês precisam Super seguir a desenvolta. Rafa no Instagram. Daqui a pouco eu vou passar o arroba dela pra vocês. Porque ela posta muito conteúdo bacana e ela é desse jeito que a Amanda falou. Super desenvolta nas redes. Sim. Não só nas redes, né? Pessoalmente também. É, também. Sim, eu fui construindo essa Rafaela que eu sou hoje, porque eu era super tímida. Pra vocês terem ideia, eu tinha vergonha de perguntar para uma pessoa uma informação na rua se eu estivesse perdida. Gente, que eu não sentar ao parece, lado né? de alguém no ônibus, assim, eu era super introvertida, mas super tímida. E para mim foi um E aí, desafio começar a advogar, porque é uma carreira que você precisa expressar, você precisa comunicação com o público. você precisa colocar, você precisa despachar com o juiz, você precisa Conversar com o público, lidar com gente. você precisa lidar com as pessoas, ouvir os problemas das pessoas, assim, e extrair das pessoas. Porque geralmente, eu não sei se acontece com vocês, mas a maioria das pessoas, quando chega no meu escritório, elas não chegam logo contando o problema. Elas chegam assim, né? Meio receosas, né? E aí você tem que meio que extrair ali da pessoa realmente o problema, para você entender o que está acontecendo e ver se é possível ou não. Então você precisa desenvolver essa habilidade de comunicação. Eu não tinha nada disso. E, por exemplo, assim, foi muito difícil, porque assim, o que acontece? Você lida numa área que é muito sensível, né? E aí, o que acontece? Como que você começou? Você teve que desenvolver isso assim, vou na cara, na coragem, eu tenho que fazer, então eu vou desenvolver. Foi assim que começou? E lá no escritório também você preferiu continuar nessa área? Nessa área, e você chegou a atender outras áreas? Isso. Quando eu era associada, eu não tinha tempo de fazer outras áreas, porque o volume de trabalho era muito grande. A não ser se fosse um parente, um amigo, que tinha uma curatela, que era alguma coisa a ver com o previdenciário. Cheguei a fazer um outro divórcio, mas eu não gostei muito da área de família. Eu adoro! Adoro família, gente! Eu fui ficando mesmo no previdenciário, não experimentei muitas outras áreas, não. É uma área sensível, como a Amanda falou. Então, assim, você tem que sempre ter aquele olhar mais atento, aquele olhar mais humano. Porque, às vezes, a pessoa ela vai ver em você a última esperança dela de ter uma dignidade, de ter comida na mesa. Sim. E tem casos em que você vai lidar também com pessoas que têm um alto padrão aquisitivo, porque todo mundo precisa do INSS uma hora. Porque como você atua nessa área, igual a gente já falou, bem sensível, desde o simples até o poder aquisitivo mais alto, no caso, as pessoas que proporcionam essa demanda são muito vulneráveis, como doença, né? Porque quando elas vão te procurar é porque já estão passando por uma situação triste. Ou é porque um parente faleceu, né? Um cônjuge faleceu. Sim. Ou é porque estão vivenciando, tinha uma vida ativa e de repente precisaram por um acidente, de repente se ausentar do trabalho, e aí a fonte de renda, né? Que era a fonte de renda, muitas das vezes pessoas mais humildes, às vezes é um só que provê o lar, né? E aí como é que você lida com isso? Por exemplo, de acontecer uma situação, por exemplo, de, às vezes, igual a gente sabe como que é o poder público, né? E às vezes o próprio órgão indeferiu uma coisa que você sabe que tá errado, que a pessoa precisa. Né? Exatamente. Como que você consegue lidar com isso? Isso pessoalmente te machuca muito? Terapia. E assim, ter, como eu falei, ter esse olhar mais humano, enfim, mas tentar não se envolver tanto no problema, porque senão você traz aquela carga emocional para você. Porque são pessoas muito sensíveis mesmo, e hoje em dia a gente está com um alto índice de afastamento por depressão, problemas psiquiátricos, problemas psicológicos. Essas pessoas, elas já chegam mais ansiosas, mais sensíveis, né? Eu estou com uma cliente de São Paulo que ela era agente de viagem de aeroporto, e ela ganhava, R$10 mil por mês, e aí ela desenvolveu uma síndrome do pânico no trabalho, precisou se afastar, e o caso dela é tão grave que ela precisou pedir conta, assim, o INSS negou o benefício dela, ela, doutora, eu não tenho condições de voltar, eu vou pedir demissão, porque eu não consigo nem chegar lá mais perto do meu trabalho. E aí você vai para o judiciário para tentar esse benefício. Aí você tenta uma tutela, geralmente o juiz só dá a tutela depois que concede, que a pessoa passe pela perícia. Então você tem que
acalmar a pessoa, ter essa sensibilidade de saber como agir, de acalmar, de ficar falando para ela, olha, a gente está fazendo todo o possível, né? Estamos caminhando, vai dar certo, mas você precisa aguardar um pouco. E, ao mesmo tempo, ficar ali em cima do judiciário. Então, diligenciando o processo, fazendo guichê virtual, estar o tempo todo ali em cima para ver se você consegue agilizar esse processo de alguma forma. Mas o que eles alegam, que realmente acontece, é que, igual o caso dela, tem infinitos, né? Sim, muito. Então, A demanda assim, do judiciário na Previdência É muito grande. todo, né, gente? Mas a Previdência ela é muito grande também, né? Inclusive, assim, já tivemos uma situação, já passei por uma situação que o cliente precisava de uma cirurgia muito imediata, com risco de morte até, sabe? Precisava também de umas sessões de uma situação que ele estava passando saúde, né? E foi negado, tendo em vista que eles alegavam que, por exemplo, o Estado não era o responsável por isso, e que fere a Constituição, né? Que fala que a gente tem que resguardar, né? Então é muito complicado. Como é que você chega para o cliente e fala assim, olha só, foi indeferido, porque ele acredita que a pessoa lá com, por exemplo, sei lá, com uma mão, com um pé, com uma coisa, né? E é complicado, né? já aconteceu de eu perder uma cliente, ela morrer no Eu curso também. do processo. E aí, assim, nossa, eu fiquei uma semana chorando e Eu falando, também. gente, ela precisava do benefício, ela morreu, porque a situação dela realmente era grave, e ela não conseguiu o benefício enquanto estava em vida. Eu fiquei uma semana com aquilo. E aí, foi bem no começo que eu abri meu escritório, né? Então, eu não tinha tanto essa maturidade, esse preparo ainda, Nossa, né? logo de cara, se Mas já pegar acabou, assim, né? gente, isso eu também já tive era um auxílio doença. Não, mentira. Era um medicamento que o senhor precisava e quando saiu, ele tinha falecido. Nossa, gente, é muito assim, né? A minha querida com o judiciário, muitas vezes as pessoas, nossos clientes, ficam, tá demorando, doutora. Acredito que você recebe inúmeras mensagens dessas por dia. Mas o problema não é a gente. Ou a gente chega prazo, a gente cumpre o prazo, né? Só que Se a gente pudesse chegar lá, né? E já bater na porta que, olha, eu vim resolver isso aqui, por favor. olha, doutora, eu vou adiantar a sua vida. Pode deferir isso daqui. Não muito ler, não. Não precisa ler muito, não, porque o cliente precisa. O cliente É o precisa. melhor dos mundos, né? Infelizmente, Fala que não existe hierarquia, mas a gente sabe como é que é, a gente fica no balcão. Agora temos o balcão virtual, né? O que facilitou muito também a advocacia, a era digital, né, Rafa? nossa, demais, gente. Eu não troco essa era digital pela... Mas você sente, por exemplo, tem a questão também, igual, eu precisei de uma situação que eu precisei ir ao INSS, na agência aqui mesmo da cidade, e aí eu não tive o suporte nenhum. Eles não sabem mais, sabe? Não tive o suporte. Então, É todo online. Para a população é péssimo. É isso que eu ia perguntar. E é isso que eu ia falar, porque eu podia ter avisado pro cliente, olha, você pode ir lá, mas ele chega lá, não tem informação nenhuma, eles não informam nem a questão de como ir no site, por exemplo, se for uma pessoa que é um pouco mais leiga, eles não informam nem como entrar no site para poder fazer Só fala assim, liga no 35, mas aí no 35 a gente quer com pessoas que Também não sabe como fazer. não sabem como fazer. É muito complicado. Ô, Rafa, vamos lá então, continuando aqui com a gente. Qual que foi o seu maior desafio dentro da carreira? Hoje você tem quantos anos de advocacia previdenciária? Eu completo 9 esse ano. 9? É um bastante. tempinho, né, gente? Tem quase uma década aí. Foram 3 como associada e eu estou indo para o meu 6º ano como dona do meu próprio escritório. Eita! Bem mais flexível, mais flexível. Então, para mim, o maior desafio foi realmente desenvolver esse lado da comunicação e esse lado do empreendedorismo. A gente não aprende na faculdade como a gente vai gerir o nosso Não, a gente sai bem escritório. crua, né? A única coisa que me falavam na época, nas aulas lá de deontologia jurídica, não sei se tem essa matéria ainda, mas na minha época tinha. Na nossa época, eu acho que teve. Você Teve aprendia lá a ética da OAB, né? A única coisa que falava é, você não pode aviltar honorário. Mas como é que eu vou cobrar do meu cliente? Ninguém falava. Você não pode fazer propaganda, você não pode fazer captação ilegal. Tá, mas como é que eu vou conseguir cliente? Eu vou ficar sentada lá esperando bater na porta? Como tem que saber que eu sou advogada? A gente não pode fazer uma propaganda aqui. E eu acho muito tenso isso, muito restrito isso, porque as outras profissões, a base do marketing, da divulgação é
você tentar captar cliente da melhor forma que você encontra, né? Sim. E na advocacia não é assim. E mudou agora, né, o provimento, enfim. Eu espero que as faculdades estejam, pelo menos, ensinando agora, com base no provimento, como que você vai fazer. Porque na minha época, Não, na nossa época também não. Né? nada. Mas aí você foi lá e fez o quê? Chegou na internet, onde tudo era mato, na área da advocacia, por conta desse monte de restrição, né? Foi ali, respeitando sempre, tá, gente? O Da código de ética. E mandou o seu Instagram. Conversa de Previdenciarista. Aí, como é que nasceu? Você falou assim, acordei de manhã e falei assim, vou vou jogar na Vou net fazer o marketing digital. digital e vai dar certo. Como é que foi isso? Quando eu entrei no escritório lá do colega, Uhum. em 2015, eu fui, né, procurar aprender o previdenciário. Então, eu fazia curso, eu fazia pós, eu assistia muito vídeo gratuito no YouTube. E aí eu conheci um professor, que mais tarde se tornou meu mentor, enfim. Em todas as aulas dele, ele falava, vocês precisam aprender a fazer marketing jurídico. Vocês precisam ter uma página no Facebook, vocês precisam ter uma página no Instagram. Só que pra mim, nada, né? E aí eu fui acompanhando ele em 2015, 2016, 2017. Aí em dezembro de 2017 eu decidi que eu sairia do escritório. Janeiro de 2018 estava eu lá, né, com o meu escritório, mas e agora? Sem cliente, sem dinheiro, até mesmo para alugar uma sala e montar o escritório, sem saber como cobrar, sem saber como prospectar, enfim. E aí eu lembrei das aulas dele. Você precisa ter uma página no Instagram, você precisa ter uma página no Facebook. Fui lá, criei a página no Instagram e a página no Facebook. No início era Rafaela Lima Advocacia. Aí eu abri em 2018, janeiro de 2018, Rafaela Lima Advocacia. E o intuito era prospectar clientes para o escritório. E aí eu comecei muito tímida, muito crua, a colocar ali dicas, né, de direito previdenciário, falar sobre benefícios. Fui falando, fazendo uns vídeos muito ruins, que eu era péssima. Gente. Gente, Porque eles esperam que as pessoas mais desenvoltas, né, já cheguem, pá, você quebrou a internet, queridona. Gente, eu faço meus videozinhos lá achando. E aí, Entendeu? Plena. fui indo. Só que começou a chegar muito advogado, mais novo que eu, que queria aprender o previdenciário. Porque o previdenciário, na época, estava em ascensão, estava se falando em reforma, em planejamento, e todo mundo queria aprender o previdenciário, porque era a área que dava dinheiro na época, né? Então, todo mundo queria aprender. E aí, foi chegando muito advogado, e eu comecei a falar, eu faço cálculo, eu analiso um caso para você, enfim. Mas assim, sabendo ou já estudando para isso, ou foi crua mesmo? A prática eu já sabia, porque sim. eu já tinha ficado 3 anos lá no escritório, então eu já sabia bem a prática previdenciária, mas de marketing eu não sabia nada. Mas o pessoal foi chegando, doutora, eu tô com um cliente aqui, que tá acontecendo isso, e eu falei, você quer que eu analise o caso para você? Te cobro X. Eu quero. Passa aí o número da sua conta, seu e-mail, que eu vou te mandar. E aí? Eu preciso fazer um cálculo, você faz? Eu faço. E aí eu fui vendo, falei, isso aqui, eu acho que tem futuro. Eu acho que não tá vindo cliente, mas tá vindo advogado e eu tô ganhando dinheiro da mesma forma. Quando foi em dezembro de 2018, eu lembro que eu e meu marido, na época era meu namorado ainda, a gente foi para Campos do Jordão. Falei, o ano foi pesado, eu fiz várias coisas, enfim, vamos tirar um dia de férias? Vamos. Aí começou o recesso, fomos para Campos do Jordão. E eu lembro que uma manhã, era um domingo de manhã, acordei na pousada, olhei pro meu Instagram e falei, faz sentido isso aqui ser Rafaela Lima Advocacia. Não é um perfil de uma advogada, é um perfil de uma blogueira jurídica, né? Acho muito se intitulavam assim, tinha umas blogueiras jurídicas, né? Eu falei, vou mudar o nome, mas que nome que eu coloco? Aí veio na cabeça, conversa de previdenciarista. Fui lá, troquei na hora, coloquei uma foto, falei que estava mudando, porque fazia mais sentido, enfim. E aí nasceu realmente conversa de previdenciarista. Em 2019, foram chegando mais advogados,
E me questionando se eu não dava curso, se eu não dava mentoria, que a minha didática era muito boa. Eu, não, gente, eu sou advogada. Eu não nasci pra isso. Bom, eu era juíza, quando na infância eu era juíza, né? Depois O que eu posso fazer é te ajudar aí, no caso concreto, fazendo, não, mas eu quero aprender o previdenciário, a sua didática é muito boa. E aí, de tanto falar, eu fui lá e montei uma turma. Falei, vou fazer um experimento. Montei uma turma para fazer umas aulas ao vivo. Vieram 10 pessoas. Na época, minha audiência era pequenininha. Eu falei, nossa, mas 10 pessoas? De onde saiu tanto de gente? E aí, foi um sucesso, começaram a indicar, e aí eu montei mais uma. E aí, nasceu Previvência. Aí, que é uma comunidade hoje, né? Comunidade de Isso. Previdência. Isso, é isso que a gente ia te perguntar. Como é que você decidiu fundar isso daí? Como é que foi? Vou fundar a Previvência e tá tudo certo. Foi basicamente isso, pela procura dos colegas em aprender o previdenciário, e aí falando que queriam aprender comigo, que a minha didática era boa, enfim. Eu criei o Previvência e comecei a ministrar cursos e tudo, e hoje ela se tornou uma comunidade. Gente, que legal, né? Onde Muito reúne bacana. várias. A maioria do meu público é feminino, então a maioria das minhas alunas são advogadas. E a gente tem um local onde tem aulas, tutoriais, vídeos de dicas. Mas é aqui na cidade mesmo ou é tudo online? É tudo online. Tudo online. E temos um grupo no Facebook onde elas podem tirar dúvida. Então, chegou um caso lá no escritório, eu tô com dúvida de como proceder. Manda lá no grupo e hoje eu tenho mais uma pessoa que me ajuda a responder, né? A gente vai lá, responde, orienta. E bacana, assiste tal né? aula, vai lá e faz tal coisa que você vai achar a resposta. É, sim. aí. Eu fiz o curso também. E assim, deu medo de você começar, tipo assim, quando você Muito. falou assim, tipo assim, vou fundar a Previvência, o pessoal tá procurando e tal, mas e aí, o medo? Muito. Então, vou com medo mesmo. Muito. Daquelas. O medo de não dar certo, de flopar, de eu não vender nada. Medo de outros colegas, né? O que outros colegas vão pensar, né? Porque ainda tem muito esse preconceito. Se você advoga, você não pode ter uma segunda renda. Você não pode ser blogueira, você não pode ser professora, você não pode nada. Se você Parece até funcionário público que tem que ter dedicação a tudo. Sim. Se você está fazendo outra coisa, é porque a sua advocacia não está valendo nada. Não está te dando dinheiro. As pessoas não pensam que é porque a minha advocacia está dando certo. E eu tenho o que ensinar, que eu posso ter um curso, que eu posso virar uma blogueira, que eu posso ter outras coisas atreladas à advocacia. Não, ainda tem aquele preconceito. Então, assim, engraçado quando eu faço algumas chamadas, né, para os lançamentos, enfim, sempre tem aquele colega que vai lá alfinetar, mas se estivesse ganhando dinheiro, não estava aqui na internet. Ai, gente, ainda tem muito isso, né? Que falta de... Mas alguma vez, em uma das nossas parcerias, eu até perguntei isso para a Rafaela, se você pretende deixar a advocacia de lado e ficar por conta de ministrar cursos, ficar por conta da comunidade, Previdência. Então, é um projeto não deixar a advocacia de lado, mas colocar alguém para ficar mais à frente da advocacia e eu me dedicar mais a essa parte dos cursos, que é uma coisa que eu gosto de fazer, e também do desenvolvimento pessoal. E agora eu estou incluindo mais conteúdos de desenvolvimento pessoal. É muito que uma bacana, coisa né? que eu gosto bastante também. E outra coisa, a gente também nessa questão, voltando a esse ponto da advocacia, que é muito comum, as pessoas não entendem, porque, por exemplo, quando você... Às vezes merecem também a questão dos nossos serviços, né? Por exemplo, eu vou ter uma consulta. Acho um absurdo passar uma consultoria, gente. E assim, a gente estudou pra isso. Você vai no médico, você não pede ele pra poder... você não pede ele pra falar, você me responde só isso daqui que tá acontecendo no INSS? É só uma perguntinha. Ou então, me passa um remedinho, se eu melhorar, eu venho aqui. Se eu não melhorar, médicos, né? E a dúvida, né? Tive só uma dúvida minha. Gente, isso é extremamente, assim, desafiador você lidar com essa frustração da pessoa desmerecer o seu trabalho, tendo em vista que é uma coisa que dá trabalho, literalmente, porque você vai montar uma ação, você vai, por exemplo, no INSS, você corre atrás, você tem que se preocupar com o que você vai dizer, porque o juiz não conhece a pessoa. Ele vai entender o que você está falando ali na peça. Então, por isso que a gente é tão fundamental
quanto qualquer outra profissão, E né? mesmo se alguns casos que a gente pega, até a Rafa analisa, a gente dedica um tempo para aquilo. Sim, e não é fácil, né? E não é fácil. Ela ocupa um horário do seu dia, ela vai te contar o caso, você vai oferecer a melhor solução para ela. Para você responder aquela dúvida, você precisa estudar. Exatamente. Como responder aquela dúvida. E tem que ter sensibilidade no caso concreto, porque cada caso é um caso. Você tem que estudar, porque até porque se você passar uma informação errada, isso pode prejudicar a pessoa. Como médico, por exemplo, você prescreveu um remédio errado, né? E como Exatamente. os clientes são muito leigos, às vezes você passa uma coisa para eles não compreendem aquilo, aí chega para um outro colega advogado e fala que você falou que não tinha jeito, você falou, não, tem jeito, mas tem que esperar. Na Previdência tem muito disso, né, Rafa? Agora a aposentadoria mudou todas as regras ali. Então ele acha que ele chega aqui com 50 anos de idade, tendo X anos de carteira assinada, né? Que ele já vai conseguir aposentar de cara, e não é assim. Não é todo um estudo que tem ali por trás, ainda mais agora com a reforma. A gente tem 4 regras de transição. Pois é. Então você tem que saber qual que é melhor para a pessoa em tempo, melhor em valor de benefício. E é todo um estudo que a gente faz, não é só pegar, abrir a carteira de trabalho e você já vai ter a resposta, né? Tem, gente. Fez o download da resposta. Não tem. E nem sempre quando a gente entra no site do meu INSS, que você vai lá e simula a aposentadoria, aquilo Nossa. também Não, É isso que eu ia perguntar. Gente, por favor, É. não confie aquela simulação do meu INSS. e outra coisa, é isso que eu ia falar. O que você acha, assim, qual que é a maior, atualmente, né? Qual que é a maior mazela da Seguridade Social? Que você acha que, por exemplo, que poderia implementar alguma coisa que fosse facilitar muito a vida do advogado e do beneficiário, no caso, né? Então, hoje a gente está passando por um problema muito grande na falta de pessoal preparado para atuar dentro da Previdência. Porque são meses de espera para você ter uma resposta, e aí, às vezes, quando vem aquela resposta, vem negado e você olha ali, e o servidor que analisou aquilo ali, ele nem se atentou ao documento que você Sim. juntou. Eu tive um caso que eu fiquei extremamente estressada, que era um cliente meu que tinha um período especial, fui lá, juntei PPP, LTCAT, tudo bonitinho, mandei 5 meses para analisar. Quando veio a resposta indeferido, a hora que eu fui ler o despacho do servidor, ele teve a audácia de colocar, não tem tempo especial para ser analisado, e o documento lá. E eu, o que é isso aqui? E Dá aí, vontade assim, de ir lá, né, gente? e como é tudo online, você É, exatamente. chegar e falar pro servidor, É isso que eu falei, é isso que eu disse. A gente não tem essa. Porque assim, acho que poderia ser online, mas tinha que ter uma situação que a gente pudesse ir lá e falar: olha aqui, você não analisou isso daqui. Porque de online você fica. Antigamente, parece que eu sou do tempo, gente. Eu sou do tempo que quando eu comecei, lá em 2014, 2015, eu sentava na frente do servidor e eu só levantava a hora que ele me dava ou a carta de concessão ou a carta de indeferimento. Exatamente. Entendeu? Porque eles tinham que fazer tudo na hora. O Esse é o atendimento ponto, era né? presencial. Então eu já sentava lá e assim, se tivesse faltando algum documento, eu levava, e em 30 dias ele tinha que me dar a resposta no máximo. E aí, se acontecesse esses erros grotescos, como já aconteceu, de reafirmação da DER, e aí o servidor não se atentar, enfim, você ia lá e falava: aqui, meu filho, ó, eu pedi isso aqui, você não. Claro, né, gente? Com toda educação. Né? Mas por dentro, né? Assim, né? Mas por dentro, que pensamento, E né, aí- gente? Não é crime, né? E aí ele falava: não, doutora, desculpa, peraí que eu vou, daqui que eu vou arrumar isso aqui agora, ou vou arrumar daqui a uma semana, e daqui uns dias você volta, que já vai estar tudo pronto, mas hoje não. Se acontece um erro desse, você tem que entrar com um recurso ou com uma revisão de indeferimento, e aí são anos, né? Porque 2 anos para julgar um recurso. Nossa, gente, é muito tempo, né? É Enquanto muito isso, a tempo. pessoa fica lá, né, sem saber o que fazer. E o que você acha, assim, por exemplo, isso daqui, se fosse implementado, ia ajudar a engrenagem do sistema? Se fosse implementado mais pessoas capacitadas, você acha? Mais pessoas capacitadas e mais formas de acesso aos atendentes, aos servidores do INSS. Uhum. Porque eles até lançaram um 0800 para nós advogados, mas Eu tô com um caso em relação a isso também, que é o seguinte, assim, tem todo o documento de comprovação, inclusive ele era um servidor do próprio órgão, sabe, do INSS, e assim, simplesmente a gente entreguei toda a documentação no prazo, né, tudo certinho
Ele, caso, faleceu e a viúva, no caso, para pedir a referida pensão por morte. Vocês acreditam que eu recebi uma informação? Assim, eu tive contato com alguns servidores da agência principal, que no caso é mais executiva, né? Que no caso é mais próximo a Juiz de Fora da gente aqui. Isso. E eu fui informada, assim, muito solícitos os que me atenderam lá, mas por uma parte interna que não cabe a eles, no caso, teve uma troca de funcionário dentro do órgão que eles não conseguiram fazer no momento hábil, né, no prazo hábil, o assentamento do servidor e, com isso, a cliente está sem receber. Por um erro deles interno. Acontece muito. Então, assim, não tem como eu chegar... Cliente. Exatamente. E como é que você fala isso pro cliente? Fala assim, aqui, deixa eu te falar, foi um erro interno deles, e assim, eu tô tentando falar, e não tem resposta nenhuma. A gente, né, como advogado, a gente tem acesso ao guichê virtual, acredito que foi isso que a Amanda fez. Mas mesmo assim, o guichê virtual você ainda não consegue resolver 100% dos problemas. Porque aqui a gente é atendido pelos funcionários de Juiz de Fora. Sim. E aí, muitas vezes, o processo está aqui em Leopoldina. Sim. E aí, o funcionário ele não consegue ter acesso ao outro servidor que fez aquele processo. Inclusive, pra ele entender essa o que falta de aconteceu. comunicação entre eles ali, né, que atrasa mais. Porque os que me atenderam, primeiramente, foram super solícitos, inclusive agradeço até. Mas, assim, essa outra parte que eu necessito, a outra servidora não tem acesso a eles. E aí, como pode? Porque é um sistema ali que está conectado, Essa né? engrenagem não anda. Não Você anda. não tem como, não tem É impressionante. entrosamento, não tem entrosamento, não tem o diálogo ali interno. Sim, e assim, e além da falta de servidor, eles não têm também as ferramentas, né? A internet das agências do INSS é a internet de 5 megas. Meu Deus, gente. Como é que você lida com tanto de informação com uma internet que tem 5 megas? Gente, não tem... E você acredita na melhora do sistema? Ou você acha que isso é impossível por agora? Eu acredito, mas eu acho que tem que haver força de vontade de quem pode melhorar. Entendi. Ô, Rafa, dá uma rapidinho, amiga. Peraí, que eu quero voltar lá nas questões da internet. Porque, igual eu falei pra vocês, ela chegou como é que a gente falou? Blogueira jurídica. Blogueira jurídica. Ela se tornou blogueira jurídica. Ainda mais na cidade, tinha 50 mil habitantes. Era tudo mato na hora que ela chegou. E aí ela fundou a Previdência e tudo mais. Só que poucas pessoas sabem que você realmente investe nesse lado online, né, Rafa? Como é que é? Muito. Conta isso pra gente. Você tem seus assessores, você tem... Até porque tem uma legião de seguidores também, né? Mas mesmo, amiga, a engrenagem, porque ela é uma pessoa só, gente. Então, como é que você falou assim, não, eu preciso investir porque tá me dando retorno? Tenho uma equipe. Então, até outubro eu estava com uma agência que me prestava assessoria. E agora, né, eu estou mudando de agência, mas eu tenho um gestor de tráfego, eu tenho pessoal que pensa nos conteúdos. Apesar de eu gostar, eu gosto muito de sentar e eu mesmo fazer meus conteúdos. Respondo stories, respondo caixa, tudo sou eu, gente. Direto. Sou eu ali. Eu delego mais a parte de confecção. Então, eu preciso fazer um tráfego, né? Que é o quê? Distribuir um conteúdo para mais pessoas. Pagar para o Facebook e mostrar o conteúdo para mais pessoas. Isso eu delego. Eu preciso criar as artes para postar no Instagram. Isso eu delego. No começo eu fazia tudo sozinha, mas chegou uma hora que foi impossível. Então, hoje eu já tenho pessoas para quem eu vou, né, delegando determinadas funções e eu vou ficando com aquilo realmente que me é necessário. Eu poderia delegar parte dos directs, das caixinhas, mas isso eu gosto de fazer porque eu vejo que é uma forma de eu ter o contato direto ali com o meu público, deles saberem, não, ela mesma que responde. Às vezes eu mando áudio, né, porque eu tô na rua, assim, aí manda uma mensagem, eu vou te mandar um áudio porque eu tô na rua. Nossa, doutora, você Tô acreditando, né? E uma coisa que eu gosto é de ser acessível, né? Eu gosto de estar ali, principalmente para as minhas alunas. Então, assim, me chamou, gente. Se me chamarem 10 horas da noite e eu estiver acordada, eu vou responder. Eu sou esse tipo de pessoa, eu não sou uma pessoa que, eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar para segunda-feira, que é final de semana. Não, eu gosto desse contato mais direto. Eu acho que isso que falta no mundo, né? Habilidade. A gente tá com uma parceria e aí ela me perguntou assim, Laura, final de semana eu vou montar e te mando. Eu ia mandar pra ela assim, você trabalha final de semana? Ela acabou de responder, quando tiver online 10 horas da noite, ela tá lá respondendo, que ela não deixa pra depois. E aí a gente veio de Rafaela Lima Advocacia, Conversas Previdenciarista, e agora nós temos
Rafaela Lima Bastos Nunes, que é o novo @ do Instagram da doutora Rafaela. O que aconteceu? Foi reunião com a agência? Você mesmo teve outro start? Foi outro start. Por quê? Porque nesse tempo, né, desde 2019, ministrando cursos de prática jurídica, eu percebi que muitas vezes as minhas alunas, elas compram um curso atrás do outro, e não conseguem colocar em prática por uma questão de mentalidade. E aí eu decidi trabalhar mais essa questão do desenvolvimento pessoal no meu perfil. Trazer mais conteúdo sobre mentalidade, sobre dinheiro, sobre gestão. E aí, para desvincular só da previdenciário, eu resolvi assumir o meu nome, né? Como eu casei, eu peguei o sobrenome do marido para mim. Gente, no mesmo nome. Não, e tem que mudar muitas coisas. Dá trabalho, viu? Dá gente? trabalho. Eu tô até hoje mudando documento. Então, exatamente. A gente pensa logo na parte do documento, né? Nossa, carteira de habilitação, carteira da OAB. E aí, eu ainda tenho 2 CNPJs, né? O do escritório e do Previdência. Aí tem que mudar os contratos sociais também, entendeu? Os contratos sociais, né? Mas aí tá indo. Eu resolvi pegar porque eu falei, meu nome ficou enorme, né? Porque eu não tirei nenhum dos meus sobrenomes e acrescentei 2 deles. Mas aí eu resumi lá nas redes sociais para não dar muito trabalho. Mas aí a mudança foi isso, por parte de querer trazer mesmo mais essa versão do desenvolvimento pessoal, porque o que me ajudou na carreira foi essa parte do desenvolvimento pessoal também. Foi me conhecer, foi entender que eu precisava adquirir várias habilidades, habilidade de comunicação, de venda, aprender marketing, mentalidade, porque eu era uma pessoa super tímida e a maioria dos tímidos, eles não executam. Gente, vocês acreditam que ela era tímida? Falando desse desenvolvimento, assim, dessa naturalidade. Ela lida com o público direto. Gente! Tanto o cliente quanto o advogado que tá ali. Então, Exatamente. Eu não consigo imaginar ela super tímida. ela tá todos os dias nas redes. Né, Rafa? Todos os Todo dias. dia ela Assim, posta alguma coisa. eu tô numa fase hoje que eu tô produzindo menos stories, porque a advocacia tá me dando uma canseira. Inclusive, eu tô até aumentando a equipe, enfim, para eu voltar a ter mais tempo de estar lá, postar mais stories. Mas todo dia, pelo menos, eu apareço lá para dar um bom dia, para falar alguma coisa, para falar, gente, tô viva, tá? Adoro o perfil, gente. Os seguidores dela perguntam o que vocês vão achar que eu morri. Todo mundo fala, tô viva, tô aqui. E a demanda deve estar surreal mesmo, por conta da revisão da vida toda, né? Nossa, sim, demais. verdade. Ontem, 8h30 da noite, eu tava fazendo cálculo. Aí eu olho pra minha caixa de e-mail, porque recebo muito cálculo de parceiro, enfim. Aí eu faço 5. A hora que eu termino de fazer, eu abro o meu e-mail, tem mais 10. Que você pensa assim, pô, vou fazer um planejamento aqui do dia, vou responder 15 e-mails. Quando você olha, respondi 15 e-mails. Tem mais 55 para responder que chegaram agora. E aí, assim, vou contratar uma pessoa para desafogar essa parte, porque senão eu nunca vou conseguir zerar os meus e-mails. E tipo assim, né, A gente? menina manda nossa pergunta aí, então, pra Pergunta você que não quer calar, né, gente? Ó, tipo assim, pode ser advogada previdencialista e manter a sanidade mental para não ficar indignada quando o site do INSS fica fora do ar e você tá com 475 coisas para fazer nele, entendeu? E simplesmente não responde. Tem como manter? Sem querer ir lá e querer agredir, né? Perdoe, tá, gente? Não, a gente Não pode agredir ninguém. Crime, tá, gente? Crime. gente, somos advogados, a gente não pode cometer ato ilícito. Pensamento ainda não é Pensa, dá aquela xingada básica mentalmente, conta até 10, e aí e manter a plenitude, né? você olha pro lado e fala assim, eu vou fazer outra coisa, enquanto o site não toca. O pior é quando o cliente está na sua frente. Então, exatamente. Aí você esperando você só um minuto. Aí você olha pro cliente, olha, simplesmente vamos ter que agendar outro dia, porque, né, aí você vira a tela do computador, mostra o site fora do ar, enfim. Tá tudo bem por aqui. O site não quer entrar. Por dentro você tá ali xingando, né? Fora você tá pleno.
Não, vamos agendar outro horário. Ou então eu vou analisar aqui, te chamo no WhatsApp de paz, que infelizmente agora. Ele já tentou 10 vezes. Assim, de 10 clientes que a gente atende, tenta acertar algum logo e faz. Gente, é uma luta. Mas a gente... No nosso controle. Infelizmente, não é uma coisa que a gente controla. Essa semana foi o PJE do TRF6, né? Nossa, foi a semana toda. Eu faço parte da Comissão Estadual de Direito Previdenciário, a gente tem um grupo no WhatsApp, aí só foi, desde segunda-feira, print de colega, não consigo acessar. Aí eu olhava assim e falava, gente, calma, gente. A gente aí faz de tudo, né? Aí o presidente, coitado, ele fica doido lá, né? Aí ele falou, não, gente, calma, eu já tô vendo com o pessoal lá do TRF6, eles vão disponibilizar a certidão. Aí entra um desavisado no grupo que não leu a mensagem anterior. A loucura do presidente, o site dele tá aí fora do ar, né? Não, o TRF6. Verdade. E aí, e quando sai os dois juntos? A gente faz abaixo, vai fazer o quê? Marketing jurídico, gente. Aproveita essas horas, né, Rafa? Vai postar conteúdo, vai ler um livro, vai. Porque não tem o que fazer. E não dá. Eu sou uma pessoa que eu aprendi que quanto mais você reclama, pior a sua vida fica. Então não dá pra você ficar o tempo, isso, meu INSS tá fora do ar, eu não consigo acessar. Não, pega esse tempo, vai ler um livro, vai fazer aquele curso que você comprou e tá enrolando pra assistir. Nossa, gente, não fala isso. Vai gravar um vídeo pra redes sociais, vai aproveitar o tempo de outra forma, ao invés de ficar reclamando que não tá funcionando. Uma hora volta. É verdade. Você já falou pra gente que você assumiu, né, os 2 sobrenomes do seu esposo agora, né? E aí a gente quer saber, que a gente ia te perguntar quem é Rafaela Lima Bastos Nunes. A Rafaela, pessoa física, né? Porque a PJ a gente conhece. A Rafaela, pessoa física, é uma pessoa ainda introvertida, mas que precisou desenvolver essa habilidade de comunicação para poder construir uma carreira. Sou uma pessoa super calma, super acessível, gosto de ajudar as pessoas, mas também, ao mesmo tempo, sou focada em resultado. Então, se você me pedir ajuda, eu vou te ajudar. Mas se eu ver que você não está se esforçando para alcançar o resultado, eu vou te deixar de lado. E sou uma pessoa caseira, gosto de viajar, gasto honorários de viagem. Mas isso é uma coisa que a gente leva com a gente, né? Eu acho que investir em viagem é uma coisa muito legal. Porque... E assim, a gente tá aqui de passagem, né? Então o que a gente leva, por exemplo, vamos colocar assim, são as viagens na casa, o carro, tudo que tiver, fica por aí, entendeu? Como diz, o que se leva dessa vida é a vida que se leva. Não. Eu fico louca pra viajar. Meu marido gosta de viajar em banco. Então, mas é porque você acabou de construir uma casa. Exatamente, gente. A gente tem que dar um suporte. Ai, gente, é demais. Rafaela, ela tinha que me expor, não tem jeito. Eu já tive 3 programas que eu não expor ela. Eu expor, entendeu? Obrigada, gente. Eu sou dessa, isso acontece. Vai, amiga amor. Então, e eu queria saber o seguinte: a sua cidade natal é Leopoldina mesmo? Você é daqui? Como é que funciona isso? Como é que foi Eu isso? nasci aqui, mas eu fui criada em Providência, que é um distrito daqui. Gente, olha que coisa, né? Previdencialista foi criada em Providência. Você daqui de Leopoldina? Ela só não sabia disso, ela só não sabia. A pessoa querer ser juiz e transformar em advogado. E agora, hoje em dia, ministra cursos, etc. Mentora, tá empreendedora. Ô, Rafa, e sua trajetória de vida? Pra você chegar lá, sair lá de Providência, que é desse tamanhozinho assim, que é menor que Leopoldina, muito menor. Nossa, gente, 500 habitantes. Só? É um distrito. E foi bem corajosa, teve que ter coragem. Tipo assim, vou sair. Seus pais, tinha alguém na advocacia? Tinha referência? Como é que foi isso? Nada, meus pais, trabalhadores rurais, assim. Olha que bacana. Gente, muito humilde. Os patrões dos meus pais eram advogados. Os 2 filhos são advogados. E as filhas também começaram a fazer, e depois uma foi para odontologia, enfim. E aí eu sempre tive essa questão do direito um pouco presente, porque eu cresci ali com eles, enfim.
E aí fui me despertando, mas eu não queria ser advogada porque eu não tinha esse modelo de uma advogada de sucesso na minha cabeça. Para eu ganhar dinheiro, para eu ter uma vida confortável, que era o meu intuito, né? Meus pais sempre falaram, não queremos para você a mesma vida que a gente teve, a gente quer que você tenha uma vida melhor e vamos fazer de tudo para você conseguir. Sou filha única. É isso que eu espero também. Sou filha única. Só orgulho, né? E aí, assim, falei, tá bom. E aí, quando chegou, né, dei a vida toda em escola pública, né, com dificuldade. E eu não morava dentro de Providência, sempre morei na roça. Então, era barro, chuva, poeira, né? Às vezes tinha transporte escolar, às vezes não. E aí, minha mãe me levava de charrete pra escola, me buscava. Gente. Tô emocionada de ver. É história de vida, né? E tem muita gente que não dá valor e se acha... Sim. E aí, assim, nas redações, o que vai ser quando crescer? Eu colocava lá juízo. Uma vez teve um professor que ele estava revoltado porque o filho dele não passou na prova do Cefet. E aí, quando ele leu a minha redação, ele meu filho que estuda na escola tal, fez cursinho tal, não passou na prova do Cefet, você vai ser juíza como? Estudando nessa escola aqui do interior? Que desnecessário. Pois é por isso que eu gosto dessa questão de mentalidade. Pois podia. É por isso que eu gosto dessa questão de mentalidade, gente. Porque as coisas que você fala pro seu filho, que um professor fala para uma criança, querendo ou não, isso entra no interior e causa vários traumas na pessoa. Às vezes, para você é uma coisa mínima. Você fala um não pro seu filho que para você bobeira. Mas para ele, aquilo ali é um mundo que quando ele crescer vai gerar um trauma enorme. E aí, eu ouvi isso, mas eu não me limitei. Falei, ele tá recalcado porque o filho dele não passou. E aí tá Mas que bom que você teve, entre aspas, essa maturidade de não entender. Porque às vezes, se fosse uma criança que carregasse isso, talvez você não chegaria onde você... Exatamente. Sim. E eu nasci na roça, criado na roça, vou conseguir. E conseguiu. Hoje você sabe que você o bom... uma advogada. Sim, e o bom é que eu tive incentivo dos meus pais, tive incentivo dos patrões dos meus pais, enfim. E aí eu não desanimei. No terceiro ano do ensino médio eu fiz o Enem e estava no segundo ano do ProUni. E aí, assim, o meu professor de matemática, que era um querido, eu amava matemática e fazer direito, né? Porque geralmente a gente faz o direito pra fugir. Mas eu amava matemática. E aí ele falou, olha, pela sua nota, você tem grande chance de conseguir a bolsa. E aí eu fiz o vestibular na Docton, passei em 10º lugar, eu acho. E após fazer o vestibular, eu me inscrevi no ProUni. E aí eu consegui a bolsa. Só que eu morava lá em Providência. A faculdade era aqui em Leopoldina. Não tinha como eu ir e voltar todos os dias, porque chuva, barro, não Era difícil para o ensino médio. Eu ia perder mais aula do que assistir. Outro E aí meu pai né? falou comigo, quando eu passei no vestibular, antes de conseguir a bolsa, meu pai fez um trato comigo. Se você conseguir a bolsa, eu pago um lugar para você morar, mas os dois eu não consigo fazer. Pagar a faculdade e pagar o lugar para você morar, eu não consigo. Mas se você conseguir a bolsa, eu vou me esforçar e vou pagar o lugar para você morar. E aí, assim foi. Fui atrás dessa bolsa, consegui a bolsa. E aí passei e agora vamos buscar um lugar para morar, né? Consegui uma república. Eu dividi o apartamento com mais 5 meninos. Éramos 6. E não é fácil, tá? Pra mim, que eu já morei em república, você tem que ter todo o jogo de cintura, porque são personalidades, criações, é quase um casamento, né? Diferente. Tudo em TPM junto, é uma coisa de louco. E elas estavam em um momento bem diferente do meu, porque eu estava iniciando e elas estavam terminando. Então, assim, eram fases totalmente diferentes. Eu estava descobrindo o mundo e elas já tinham descoberto, estavam voltando para a terra delas, último ano, enfim. E aí eu fiquei 1 ano morando com elas, terminou o contrato lá, elas entregaram o apartamento, e aí eu fui morar sozinha. Consegui um quarto-sala ali no Getúlio Vargas, que era perto da DOC, porque eu estudava à noite. E aí meu pai, eu não vou deixar você morar em lugar longe, porque como é que você vai ficar voltando para casa, pegando um ônibus sozinha, enfim. Vamos conseguir o lugar mais próximo possível. Aí consegui um quarto-sala ali perto da DOC. Morei ali alguns anos. Depois eu voltei a dividir apartamento. Aí depois eu voltei a morar sozinha. E era dinheiro contado, assim, gente. Eu ia pra faculdade, eram as moedinhas do Xerox, que na época era muito Xerox que tinha que tirar. Às vezes dividia o Xerox com alguma colega, paga metade, eu pago metade.
você estuda até tal dia, eu estudo até tal dia. Pra poder conciliar ali, para poder conciliar e pegando os livros na biblioteca e eu fui, assim. Aí tinha de final de semana que não dava para ir para casa porque eu não tinha dinheiro. Eu falava para minha mãe que eu não ia porque eu tinha trabalho para fazer alguma coisa. Eu não tinha dinheiro para pagar a passagem. Eu sabia que eu ia pedir para ela, ela também não tinha. Então eu acabava dando essas desculpas, ficava sozinha lá no apartamento, enfim. Foi indo. Terminei a faculdade. E aí agora vamos passar na prova do AB, mas eu ficava naquela, não quero advogar, mas aí ao mesmo tempo eu quero fazer o AB. Eu demorei muito para passar na prova do AB, acho que eu tive umas 4 ou 5 reprovações, porque eu ficava muito nervosa. É muito uma questão mais psicológica do que de entendimento mesmo da matéria. Eu estava bem a semana toda, chegava no domingo, antes da prova eu começava a passar mal. E assim, teve 2 vezes que eu não consegui mesmo, porque eu passei mal, não consegui nem sair de casa. Mas aí em 2013 eu fiz a primeira fase, passei. Falei, agora que eu passei, eu não vou reprovar na segunda fase. E aí eu comprei o cursinho da segunda fase, dava dia e noite, noite e dia, não comia nada, só estudava. E aí eu fiz a segunda fase em fevereiro de 2014, passei, só que meu estresse foi tão grande que eu fiz a prova no domingo. Aí eu lembro que na segunda eu fui para casa da minha mãe, que era aniversário dela na terça. Aí comemorei o aniversário dela na terça, super bem. Na quarta, eu entrei em crise da doença falciforme. É isso que a gente quer saber. Você tem uma doença autoimune, né? Você já nasceu com essa doença? Já, é uma doença genética. Ela tira você de circulação às vezes? Né? Tira, ela causa algumas complicações. Então, a maior complicação para mim são as crises de dor. Porque... E não tem um motivo. Pode ser estresse, pode ser uma infecção que eu pegue, pode ser frio, pode ser muito calor. Então, assim, tem que estar sempre me cuidando e vendo o meu limite para eu não entrar em crise, mas às vezes é inevitável. E nessa época que eu estava estudando para a OAB, eu não pensava em mais nada. Eu não comia direito, eu não dormia direito. Eu queria estudar tudo aquilo ali para eu poder passar. E aí, na hora que eu passei, parece que o corpo relaxou, falou... Pronto. É porque você está recebendo um bombardeio de adrenalina, de estresse para poder já cumprir a sua missão. E aí foi uma das piores crises da minha vida, que eu fiquei 36 dias internada. Nossa. E foi difícil? Já, a gente estava namorando há 2 anos. E como é que descobriu, por exemplo? Sim, mas assim, é anemia. O nome da doença é anemia falciforme. Mas não tem. Todas as vezes que eu falo assim comigo, como couve? Tô enferma, não tem nada a ver. É genético mesmo. Os glóbulos, eles, em vez de serem redondinhos e achatadinhos, eles têm forma de meia-lua. E aí isso dificulta a oxigenação. Então, assim, eu tenho mais propensão a ter AVC, eu fiz a cirurgia no quadril, né, porque eu tive um desgaste ósseo, pneumonia, síndrome torácica aguda, então tudo eu tenho que ficar de olho, né, eu tô com uma sinusite, então eu já corri pro médico para tratar, para não evoluir, porque tudo tem que ficar de olho, porque comigo as coisas evoluem muito rápido. E esse seu diagnóstico, sua mãe estava grávida ainda quando ela teve esse diagnóstico? Não, o meu diagnóstico foi com 1 ano e meio. Hoje já tem o teste do pezinho, mas quando... A perspectiva de vida era baixa, né? É baixa. Já tem o teste do pezinho, mas na minha época não tinha. Então, assim, eu nasci uma criança aparentemente saudável, desenvolvendo super bem, só que quando eu tive 1 ano e meio, eu tive a primeira crise. E aí, na criança, tem muito a síndrome do pé e mão, que incha muito ou as mãos ou os pezinhos. E aí, o meu começou a inchar os pezinhos e o joelho. E aí, meus pais começaram a me trazer para o hospital, fazer tratamento, porque deve ser difícil a procurar entender o que estava acontecendo. Não tinha. E aí, o médico, que era o meu pediatra na época, também poderia estar vendo esse podcast. Tá viva, tá viva. Falou pro meu pai, olha, perde a esperança, dá um jeito de providenciar outro filho, porque ela não vai sobreviver, já se prepare, porque ela... Sensibilidade é tudo, né, gente? Não, sensibilidade e não é aí a minha mãe fala que meu pai já queria socar a cara do médico lá dentro do consultório mesmo. Só que os patrões dos meus pais sempre foram muito, muito bons para eles, assim. Aí, a patroa da minha mãe falou assim, não, Sônia, vamos levar ela em outro médico. Eu vou levar ela no pediatra das minhas filhas.
E aí me levou, que era lá em Cataguases, e ele descobriu que era anemia falciforme. Ele fez os exames, tudo descobriu. E aí eu comecei a fazer o tratamento. Fiz tratamento com ele até os meus 18 anos, mas aí ele faleceu, tadinho. Ele teve um câncer no cérebro. Era uma pessoa super gente boa, super querida. Ele falava comigo, você vai ser médica também? Eu falei, não. Eu falava, não, você é juíza. Não, você vai ser médica. Mas aí eu comecei a fazer o tratamento e hoje eu não tenho tantas crises. Quando eu era criança, eu tinha muitas, na adolescência elas foram ficando mais espaçadas. Hoje eu consigo passar 2 anos, 3 anos, sem crises graves, mas é uma coisa que eu tenho que estar sempre olhando. E aí, na época, lá em 2014, foi a minha pior mesmo, assim, que, nossa, minha mãe ficou comigo no hospital o tempo todo, eu lembro que ela olhava para mim e chorava, acho que ela achava, agora eu vou perder minha filha, agora não tem mais jeito, não. Eu tava com o palco, tinha 2 anos, e foi uma época muito difícil, porque eu tava lá em Juiz de Fora, né? Ninguém sabia, eu tinha uma crise atrás da outra e ninguém descobriu o porquê. E ele tava em Muriaé com a mãe dele, tratando câncer. Então ele ficou naquele desespero, vou perder a minha mãe. E vou perder minha namorada. Né? E aí ele se dividia, ele ia lá me visitar, e aí chegava o dia dele ter que ficar com a mãe dele, era todo aquele processo. Mas aí, graças a Deus, a gente superou a mãe dele, felizmente. Faleceu, mas eu continuei aí pra... Graças a Deus, né, gente? Eu vou puxar uma que tá lá pro final, mas eu vou aproveitar que a gente tá falando agora do palco, do relacionamento e tudo. E eu quero saber, Rafa, porque a sua mãe tinha o traço? Sua mãe tinha essa anemia falciforme? A minha mãe tem. Minha mãe e o meu pai têm o traço. Eles não têm a doença. E eu falo que é uma loteria. Porque quando tem 2 pessoas que têm traço, a probabilidade de nascer a pessoa com a doença falciforme é 25, e nascer a pessoa com traço, sem o traço, é 25, e nascer a pessoa com nada, sem nada, é 50%. Nossa. E eu caí justamente nos 25% e nasci com a doença. Porque eu tenho traço também. E aí, quando eu comecei a namorar o Dalmo lá atrás, eu descobri o meu traço muito tarde. Porque nada fazia minha anemia melhorar, nada. E aí eu descobri, eu tava com 16, 17 anos. Depois, logo em seguida, eu comecei a namorar o Dalmo. E ele foi no mesmo médico que eu comecei no produtor. Você já pede um exame pra ver se tem um traço? Peraí, agora é o esposete, tá? Esposete. Ele foi tudo voluntariamente, tá, gente? Só pra vocês saberem. Ela já tava vendo qual que era genética, porque assim, entendeu? Exatamente. Você quis falar, doutor, é sobre o que você vai aqui, é bem caso com ele, né? Assim, né? Se o genético não for compatível, Nem quero. tá ali. Por que você não muito sua genética não é boa? Porque assim, a gente optaria, né, por outra forma de gerar, no caso. Porque os pais da Rafa eram pessoas muito humildes, né, Rafa? Eles não deviam ter nem noção. E na época não era divulgação, não né? Não era divulgação. E o que acontece? Meus pais, eles são primos, longe, mas são primos, entendeu? Tem um parentesco ali na família. Então é inevitável eles não terem alguma coisa, algum traço, né? E pela falta de informação também, porque igual, por exemplo, hoje em dia, igual a questão da ansiedade, por exemplo, hoje em dia é muito mais divulgado. Por exemplo, eu com 14 anos, quando passei por uma situação de perda de uma pessoa próxima, tive um problema de ansiedade e os médicos não sabiam o que era. Então, assim, hoje em dia já é uma coisa, imagine isso há muito tempo atrás, né? Isso. Nunca se falaria. Mas isso tudo eu tô falando porque eu pedi o médico pra requerer os exames pro Dalmo, né, e tal. O Dalmo não tem traço, não tem nada e tal. Ainda bem, né, Dalmo? Imagina se você tivesse traço, ia perder a cremosa. No primeiro dia que a gente acabou. Mas, você e o Falco, vocês pretendem ter filhos? O Falco deve fazer algum tipo de exame para saber questão genética? A gente pretende ter filho, inclusive estamos trabalhando para Tá treinando, minha querida! esse ano. Aqui, entre um cálculo e outro, né, gente? Vamos ver se esse ano vem um baby prévio aí. Mas assim, logo que eu contei para ele, e o bom é que ele já conhecia um pouco da doença, então eu não precisei ficar explicando muito. Porque eu não falo muito, gente, porque eu tenho preguiça, porque eu vou explicar o que é. Aí a pessoa já quer me indicar um medicamento, um tratamento, uma terapia. Como se você não tivesse tentado nada disso na vida. Eu sei tudo que eu posso, tudo que eu não posso. Já fiz. Se eu não tivesse um tratamento milagroso, já não tinha feito. Quem é que vai querer
ficar sentindo dores insuportáveis que só passam com morfina e que você tem que parar no hospital de tempos em tempos, ou sabendo que você pode morrer, não vai. Tem um tratamento milagroso de feito. Sim. Aí eu tenho um pouco de preguiça. Mas ele já sabia, porque ele morava no condomínio da Resende e lá tinha uma inquilina, que a filha dela tinha doença. E aí, às vezes, ele ajudava, levava a menina pro hospital. Nossa, Deus faz enfim. tudo perfeito, E né? aí ele já conhecia um pouco. E aí ele mesmo se voluntariou, falou, olha, eu sei que você é a mulher da minha vida, eu sei que a gente vai casar. Gente, Paulo. Gente, De namoro, assim. Ele... hoje já é um treinamento aí pro baby. Eu vou lá fazer o exame, aí ele foi, né, no médico, postou, pediu o exame, ele também não tem o traço. Tudo certo. Então, se tiver um bebê, ele vai sair no máximo com o traço. E isso, essa questão da anemia falciforme, isso atrapalha muito, assim, diretamente a questão da gestação? Você pode ter alguma complicação? Então, posso ter algumas complicações, né? Pode ser uma gravidez tranquila, pode ser uma gravidez mais de risco, mas eu tenho que fazer o acompanhamento bem certinho, bem ali, com a minha hematologista, com a ginecologista, é toda uma equipe multidisciplinar, né, para fazer o acompanhamento bem certinho. Eu achei que eu ia ter dificuldade na gestação por conta dessa questão da anemia, né? Mas só não tenho diabetes gestacional. Olha que bom. Ah, mas assim, graças a Deus, é bom que, né, tipo, você, né? E a gente nunca sabe o que vai sair, né? A gente se prepara, mas na verdade é só na hora ali que a coisa acontece. Você vai ver o que vai sair. É loucura. E outra coisa, gente, adoro essa parte. Assim, é loucura. Aqui, eu adoro essa Não parte. sei a gestação que você Adoro essa parte porque eu gosto de saber como que foi a questão que você conheceu o Fausto. o palco. O Falco. Ele conta a história melhor. Que a gente tem que Adoro. Ele conta a história melhor que eu, né? Mas basicamente a gente se conheceu na balada. Eu tinha 24 anos, nada, não queria casar, queria ter filho, nada. Tava no auge de curtir a vida. E aí fui pra Ipos, numa véspera de feriado, e a gente tinha uma amiga em comum. Aí você tava lá, tipo, de boa. E aí eu tava descendo a escada e ele tava no, né, a Ipos tem 2 andares. Sim, E eu descendo a escada do 2º andar e ele tava no topo da escada, assim. E aí encontrou com essa nossa amiga Em comum. e aí cumprimentou ela, brincou com todo mundo, e eu era a última descendo da escada. E aí ele me viu e me chamou pra conversar, pediu meu telefone, já começou a falar que eu era a mulher da vida dele, que não sei o que. Amor à primeira vista. Gente, só me parece pessoa louca na vida, né? A pessoa nunca me viu na vida, tá falando que eu sou o amor da vida dele, que eu sou não sei o quê, parará. E aí me dá seu telefone, aí eu dei o telefone pra eu me livrar dele logo, dei o telefone, segui a vida, enfim, e aí ele, não, eu vou te ligar, vou te procurar. Passou, fui pra casa dos meus pais, passei feriado lá, voltei. Quando no dia 12, que o feriado era em junho, era 7 de junho. Quando era no dia 12, dia dos namorados, essa amiga, eu trabalhava na creche na época. Então você Era foi. secretária. Você Eu fui trabalhou lá. secretária da Olha. creche por alguns meses. Aquela que tem ali na pracinha do lado da paz. Sei. Então, eu fui secretária ali por alguns meses. E aí, nessa época, essa amiga era professora lá. E ela falou, olha, ontem o papo foi lá em casa, querendo saber de você, se você tinha namorado, se não tinha. Ele falou que hoje vai me ligar. De atitude. Paulo, você tá me doando, vai nada. E aí eu fiquei o dia todo, porque todo mundo viu, né? Assim, tipo, umas 20 mulheres no mesmo lugar. Eu fiquei o dia todo sendo zoada pelas 20 mulheres. E aí ele já veio. E aí já te ligou, e para, gente, que vai me ligar o quê? Que vai vir o quê? Não, nunca vi o homem uma vez na vida só, né? E a gente não tem nada a ver, porque ele era mais velho, eu nunca tinha ficado com ninguém mais velho do que eu, enfim. E aí, tá. Passou o dia, tava indo todo mundo embora, sempre fica umas crianças perdidas, né? E a gente tem que ficar lá esperando a mãe das crianças perdidas irem buscá-la, né? Não pode ir embora enquanto restar uma criança lá na porta. A gente já fica toda assim, né, gente? Mães, por favor, venham buscar suas filhas no horário perto e da aí creche. eu tô lá esperando, né, a mãe das crianças perdidas lá, que ficaram, sempre atrasavam.
E aí toca o interfone. Eu falei, faltava uma criança. Eu falei, graças a Deus, chegou a mãe da última criança. Quando eu vejo ele na porta da creche, com um buquê de flores enorme. Gente, de chocolate falando, eu não te falei que eu vinha? gente, disse tudo, hein? E eu quero te convidar para jantar. Eu falei, não posso, não vou, não sei o que. As meninas, difícil ela. Aí eu falei, tá bom. E aí, o engraçado é que quando ele conta essa parte, ele fala, quando ele chegou lá na creche, ele viu uma outra pessoa, né? Que eu tava toda produzida na balada, né? Eu usava mega hair, eu usava lente, porque eu tinha 9 graus de miopia. E aí, quando eu ia pra balada, eu colocava lente, eu me maquiava. E quando eu ia pra creche, eu ia toda esculachada. Cabelo preso, óculos fundo de garrafa, usava um uniforme que me fazia parecer uma criança. E aí ele falava, nossa, a hora que eu vi e ele já tava bêbado também. Eu vi uma mulher 2 vezes maior lá na Ipos, e a hora que eu chego, vejo uma criança. Mas gente, aí... pode chamar a Rafaela pra mim, por favor, pra eu conhecer a Ipos? Aí ele fala assim, mas aí eu resolvi dar chance, porque ele sempre foi católico, né? E ele fez faculdade na UCP, na Universidade Católica, lá de Petrópolis. E ele fala que ele teve uma revelação, Espírito Santo, que uma moça falou para ele que Deus estava preparando uma mulher para a vida dele. E aí ele fala que a hora que ele olhou para mim, ele teve certeza que era eu. Por isso que ele falou tem que muita eu era essa coisa de energia, de bater, né? Aquela coisa, teve certeza que era eu. E ele falou, não, eu vou dar uma chance aqui. Eu vi meio... Mas eu vou dar uma chance. E aí a gente saiu para jantar e dali a gente não se desgrudou mais. Ai, o casamento deles, gente. Nossa, ela foi uma noiva linda. Eu nunca comi. Eu fui ansiosa, porque no meu casamento foi dia 9 de julho. E a Rafa, inclusive, não pôde ir. Eu tava em crise. De crise da anemia falciforme. E o dela foi logo em seguida do meu. E foi um fake, não era felicidade, amor, foi diferenciado. Tirando camarão lá pra gente, com caipirinha. Um brownie na taça. E ela ficou muito linda, noiva, gente. Gente, ela na pista de dançando TikTok com as crianças. Eu olhava assim e falava, gente, eu queria ter metade dessa animação. Eu já tava, assim, eu fiquei anestesiada, né? Tem mas a gente fica mesmo. certas partes que eu não me lembro. Uhum. Olha que eu não bebi quase nada. Mas assim, chegou a hora que eu cheguei lá, que eu vi que deu tudo certo, porque a gente passa um perrengue, né, pra preparar. Sim, e passa tão rápido, né? Um dia que passa assim. E eu comecei a planejar 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses antes. Nós todos fomos noivos de pandemia, né? Sim. Então a gente passou muito. E aí, assim, né? E o medo de ter que adiar de novo. Porque quando nossa, tava gente, eu tive até que mudar horário, sabe? Tava na segunda onda, na terceira onda, sei lá. E eu falei, gente, vai cancelar, eu vou ter que adiar esse negócio. Eu vou ter que adiar isso, eu não quero adiar. E aí eu chorava, não quero adiar. E aí eu conversava com o meu assessor e não, vai dar certo. Aí o dia que eu fui conversar com o padre, as pessoas precisam usar máscara, porque eu não quero os meus convidados com máscara na minha foto, no meu vídeo. Ele, não tem, não tá tendo a portaria da obrigação de usar, então é tranquilo. Se a pessoa quiser usar, por questão de ser, sim, fica a critério à de cada vontade. mas eu não obrigo ninguém a usar. Enfim, falei, ai, graças a Deus, que eu não quero. Eu quero o rosto das pessoas. Exatamente, a expressão ali nas fotos, que é uma coisa que vai ficar pro resto da vida, né? Então, foi a realização de um sonho, porque você tava uma princesa. Foi a realização de um sonho, assim. Eu queria realmente ter um casamento de princesa. Diz pra quem não queria casar, não queria nem ter o conhecido. Gente, eu não queria nada. O que mais paga língua nessa vida. Não queria advogar. Não queria ser juíza, não queria casar. Eu queria ser professora. Hoje eu tenho vários cursos. Eu não queria casar. Fiz um casamento de princesa. Eu não queria ter filho. Agora eu tô aí planejando ter um filho. Língua. Graças a Deus, você pode ver que foi só pra melhor, né? Mas eu era jovem, tá, gente? Então eu tinha... Não, quantos anos você tem? 95. Eu nem vou nem falar a minha idade pra ela, gente. Deixa.
Deixa abaixo, Rafa, deixa abaixo. Com uma carinha de 15. Exatamente. Melanina, né, gente? Melanina ajuda. Ajuda mesmo, a gente tem isso, né? Ajuda. Tá? Porque eu falo, vejo a amiga Amanda com 90 anos, a minha festa de 90 anos, plena, de cropped e cabelo. E blush. Rosa. E outra coisa, Rafa, assim, assim, a gente, o mundo de hoje está muito complicado, né? A gente sabe que para a criação de filhos e tudo tá uma coisa muito complicada, porque às vezes, assim, a gente não pode nem expor a nossa opinião íntima, por exemplo, se a gente faz um comentário na rede social, a gente já é crucificada, cancelada e tudo mais. As pessoas falam tanto em respeito, mas não respeitam as opiniões dos outros, querem impor a sua própria opinião. E uma coisa também que eu queria perguntar para você, né? Não sei se você vai se sentir confortável com isso, também fica à vontade, é se você já sofreu preconceito em relação, por exemplo, para a questão de ser mulher, por a questão de ser de ter de chegar no mercado e eu vou meter as caras, igual aconteceu mesmo na questão do seu professor, né, que você mencionou antes, foi mais para a questão da educação. Mas a gente sabe hoje em dia como que funciona, né? Então eu queria saber assim, se você já sofreu e se você sofreu, como que você lidou com isso? Gente, sempre tem. Eu nunca sofri aquela coisa muito explícita, né? Que às vezes você vê absurdos por aí, de você chegar num lugar sem pedido de entrar. Ainda não aconteceu, né? Você ouvir certas palavras, enfim. Mas você percebe certos olhares de julgamento das pessoas, alguns olhares tortos, tipo, né? Você não devia estar ocupando esse lugar que você ocupa. Você percebe a maldade no olhar da pessoa. Às vezes a pessoa ela não tem coragem de falar para você, da forma que ela olha, né, que ela fala com você, e você percebe que ali por trás tem um preconceito, ou por ser mulher, ou por ser pessoa negra. E principalmente na advocacia. Quem é mulher na advocacia tem que provar todo dia a sua competência. Exatamente. E a mulher negra tem que provar em dobro ainda todos os dias da sua competência. É cansativo. Porque se você trabalha com um homem, como eu já trabalhei no início, você é questionada. Porque, assim, teve vezes de eu fazer uma petição e aí a pessoa me ligar para mudar alguma coisa para colocar as palavras dele, sendo que o sentido era o mesmo. Então, acontece isso. E às vezes é implícito. A pessoa faz porque para ela é um costume. Para ela comum, para ela é comum. Infelizmente. É comum, é normal. Mas acontece muito. Então, todos os dias eu sempre falo que eu tenho que me policiar em dobro para eu não cometer erros. Porque um homem, quando comete erro, muitas vezes é visto como uma coisa normal, uma coisa passageira. Vai passar, enfim, todo mundo esquece. Uma mulher, quando comete erro, já vem logo o julgamento. Uma mulher preta, quando comete um erro, tal, minha filha, aí acabou. Então, é todos os dias. Tem que matar um leão por dia. Por dia. E aí, tenho determinadas opiniões que eu não dou lá no meu perfil do Instagram. Tem certos assuntos que eu prefiro me abster de tratar para evitar a fadiga, né? Eu não tenho medo do cancelamento, eu tenho medo da fadiga, de você ter que ficar se explicando, é verdade. se justificando e falando, não é bem assim, você entende? Então, assim, certas coisas, eu não falo de política, eu não falo muito de religião. Aqui porque é uma coisa muito pessoal, né? E quando você expõe, as pessoas não conseguem respeitar isso. Sim. Por mais que eu falo ali, o meu perfil, ele é um perfil aberto, mas ele é como se fosse a minha casa. Eu não aceito que ninguém chegue na minha casa para me desrespeitar, eu também não aceito que ninguém vai chegar no meu perfil para me desrespeitar. Então, se eu ver alguma coisa, recebo alguma mensagem, algum hate, eu bloqueio logo. Às vezes, quando eu quero gerar um burburinho, eu vou lá e exponho. Então, sim, hoje de causar uma polêmica. Aí eu faço uma piada, aí o povo interage. Isso mesmo, Rafa, você tá o dia que eu quero evitar a fadiga, hoje eu não tô afim. Principalmente quando o dia que tiver de TPM, né? Bloqueio, acabou, segue a vida, entendeu? Da mesma forma que eu não comento nada que vai desagradar a pessoa, outra pessoa no perfil dela, eu também não vou aceitar comentários que vão me desagradar. Por mais que eu seja uma pessoa pública, né? Mas a gente precisa aprender a respeitar o espaço do outro. Sim. E teve um tempo agora atrás, Rafa, que você relatou que estava tendo burnout, fala? Burnout. Como é que você identificou isso? Como que você correu atrás para modificar, como é que a gente vai dizer? Para tratar essa crise que você estava tendo? Então, foi
muito estranho, porque foi bem na época que eu estava ali nos preparativos finais do meu casamento. Mês de junho, né, ali, julho, casamento, enfim. E eu comecei a me sentir muito cansada, eu não queria mais trabalhar, né, não tinha mais prazer, não tinha mais vontade de trabalhar. Eu só queria ficar deitada. E eu comecei a desmarcar a aula, né? Às vezes eu marcava aula com a aluna, não. Comecei a desmarcar, enfim. Só que para mim era um cansaço acumulado. Porque eu venho num ritmo muito frenético, né? Desde 2018, nessa questão de produção de conteúdo. E aí, 2019 veio Previvência, veio escritório, começou a crescer, enfim, veio a mentoria. E aí, na época, eu estava cuidando de aluno, gravando aula para curso, planejando novo lançamento, terminando de planejar os preparativos do casamento. E aí, tendo que decidir lista de convidado, o que faz, o que não faz. Porque E prova de vestido de noiva, e vai, né? A gente teve a mesma estilista, né? Então tem que ir lá para Juiz de Fora. E aí você perde praticamente o dia, né? Só para ir e voltar. Enfim, eu falei, eu acho que é um cansaço normal. Só que eu fui levando. Fui para a lua de mel, não consegui descansar, porque a cabeça não desligava, não levei computador, nada. Falei, teve uma amiga que falou, não, eu cuido dos seus prazos, eu fico de olho para você, enfim, se precisar responder cliente, eu respondo. E eu não levei computador, nada, só que quando a cabeça não desliga, você tá ali, mas a sua cabeça tá em outro lugar. Pensando várias E aí eu comecei a perceber que tinha uma coisa muito estranha, que eu fui ficando muito triste. Eu falava, nossa, mas nos momentos mais felizes da minha vida, por que eu tô ficando muito triste? Era pra eu estar alegre, radiante, enfim, eu consegui realizar meu sonho de princesa, de ter um casamento de princesa. Eu tô aqui viajando, enfim, e era uma tristeza que eu não entendia. Quando eu voltei, eu fiquei uns 2, 3 dias, assim, deitada mesmo, muito triste, não queria saber de nada, fazer nada. Aí acendeu o sinal de alerta. Falei assim, não, é normal. Não é normal, tá acontecendo alguma coisa. Na época eu já tava fazendo terapia, só que assim, hoje eu vou, hoje eu tô ocupada. Semana que vem eu marco. Tem um imprevisto aqui, marco, entendeu? E aí eu fui conversar com a minha terapeuta. Falei, olha, aconteceu uma coisa muito estranha comigo. Eu não tô conseguindo trabalhar, eu tô ficando muito triste. E não era pra eu estar triste assim, porque eu tô numa fase muito boa da minha vida, num momento muito feliz, enfim. E aí, gente, como eu falei, quando você reclama, as coisas só pioram. Eu comecei a me ajudar, né, nessa questão da tristeza, de não querer fazer as coisas. E as coisas começaram a piorar de uma forma. Eu comecei a levar calote cliente, coisa que nunca tinha acontecido. Até aconteceu uma única vez. Eu até deixei pra lá, nem cobrei, porque o valor era pouco. Cliente começou a ir no banco para receber os atrasados, chegava lá, o INSS bloqueou sem motivo. E até hoje os atrasados dele tá bloqueado, porque o INSS tem que fazer uma revisão no valor. Tem coisas que nunca tinham acontecido. E aquilo foi afetando a minha parte financeira, foi afetando a minha parte mental, porque aí você vai vendo, não tá entrando dinheiro, né? Sim. A gente é profissional liberal, então a gente não trabalhar de uma festa, tinha praticamente acabado com a minha reserva de emergência para pagar o casamento. Então, assim, e você vai vendo, né? Se você não trabalha, você não faz dinheiro. E aí foram acontecendo essas coisas estranhas, eu falei, nossa, tá muito estranho isso, eu vou ter que procurar ajuda. E aí conversei com a minha terapeuta, ela, olha, você pode estar passando por um burnout, você trabalha demais? Eu falei, não, toda hora, todo dia, sábado e domingo, feriado, dia santo. Porra, que profissional liberal, que empreendedor que não trabalha demais. Ela, não, mas eu acho que você trabalha e eu acho que isso pode ser por conta do seu trabalho. É melhor você olhar essa questão. E aí eu comecei a olhar, fui cuidar, e realmente era. E aí eu comecei a fazer o tratamento, continuei na terapia. Além da terapia, eu busquei outras formas. Então, eu sempre gostei muito dessa questão de coaching, de terapeutas de mentalidade. Enfim, eu fui buscando também isso. E eu considero que eu consegui me reerguer rápido até, pela forma como aconteceu. Né? Você usou a religião também como... Usei religião também.
E o mais engraçado, eu sempre tive muita fé. Isso. E nesse período foi a época que eu me senti mais afastada, assim, de A Deus, gente não sabe? consegue rezar, né? Não quando a gente consegue. tá na crise. Não consegue, eu não conseguia rezar, assim, eu não conseguia fazer nada. E aí eu fui vendo, gente, eu preciso resgatar minha fé, isso não é normal. E aí tem até um trecho de uma live que eu coloquei lá no meu Instagram, que eu falo exatamente isso, né? Que a hora que eu comecei a melhorar, eu entendi que para eu melhorar de vez, eu deveria buscar a minha fé. E aí eu fui resgatando a minha fé, eu fui acreditando que Deus estava ali para me dar apoio. E aí eu fui indo, né? Porque para mim, fé é você pisar, mesmo que você não Eu veja vi, gente. e tendo a certeza que Deus está ali preparando o chão para você. Eu vi esse comecei a post. agir dessa forma. Eu comecei a reagir, Amém. eu comecei a voltar, comecei a fazer. Falei, não, vai dar certo, vou fazer. Vou voltar, vai dar certo. Deus já está ali preparando o caminho para eu pisar. E eu Você teve rede de apoio só nesse fui momento? seguindo. Ou foi só agarrou com Deus ali? Então, eu agarrei com Deus, eu tive um tratamento Correto. médico, né? Tive as terapias, enfim, tive o apoio do Falco também. Mas eu não quis envolver muita gente. Ah, entendi. Era uma coisa muito, né, de você e Deus, vamos colocar assim, sou eu e Eu Deus. não quis assim, envolver. Hoje os meus pais sabem, né? Porque eu já passei e tal, eu contei o que aconteceu. Mas na época eu não quis envolver muita gente. Porque eu acho que quanto mais gente você envolve, e as pessoas elas querem te ajudar de alguma forma. Sim. E aí assim, faz isso, faz aquilo. E querendo ou não, essa questão de depressão e tudo, ainda é muito mal interpretado. Sim, né? é verdade. Tipo, na sociedade. Por mais hoje que se fale sobre crise de ansiedade, sobre burnout, sobre depressão, ainda tem um certo preconceito. Não tá com a cabeça doida, vai lavar uma louça, tá? Resolve tudo. Vai trabalhar. E no meu caso, nem foi focado de trabalho, né? Foi muito. E assim, pra gente tem. E outra coisa também que eu queria te perguntar, assim, é uma linha muito tênue entre depressão e o burnout? Como é que diferencia isso? É uma linha muito tênue e se você não tratar o burnout, ele vira uma depressão. Entendi. Porque o burnout, ele começa com a perda da vontade de você fazer o que você gosta. Uhum. Então, você não consegue trabalhar, né? E você vai deixando o lazer de lado. Você vai deixando as coisas... tipo assim, o início, o passo para a depressão. Passo para a depressão. Mas o que causa o burnout realmente é o excesso de trabalho, enquanto a depressão pode ter várias outras causas, né? Entendi. Então, pra gente fechar, aproveitando ainda nessa questão do burnout, qual é o cuidado que você ressalta que as pessoas têm que ter e ligar o alerta para o burnout? Então, é prestar atenção nos primeiros sintomas. Você vê que você gosta muito de fazer alguma coisa, de repente você tá enrolando, e aí tá sentindo, ou tá fazendo, tá se sentindo triste, você já começa a investigar, porque pode ter alguma coisa ali. E se cuidar, gente. Tem que ter tempo para lazer. Não que eu não tivesse, mas o que acontece? Eu e o Fábio, a gente sempre foi um casal superativo, assim. Saía quase todo final de semana. A gente ia para barzinhos, a gente encontrava com amigos, a gente saía nós dois para jantar, a gente viajava muito. E aí veio a pandemia. Tranca todo mundo dentro de casa. Foi difícil, tá? Não pode viajar, não tem bar aberto, não pode sair. O que você faz? Trabalha. Uhum. E aí eu fiquei 2020, 2021, 2022 só trabalhando. Uhum. Por mais que a gente tivesse umas viagens ali esporádicas, não era tanto quanto antes. Porque querendo ou não... E se você fica muito tempo dentro de casa, chega uma hora também que você já... É tudo demais, eu acho que enjoa, né? Sair demais, ficar em casa demais. Uhum. Né? E aí a gente foi perdendo aquele ritmo que a gente tinha de todo final de semana tá fazendo uma coisa diferente, tá indo num lugar diferente. E aí eu fui me enfiando no trabalho e assim, hoje em dia a gente já tá voltando, então a gente já, final de semana, a gente já procurou fazer alguma coisa diferente, mesmo que foi em casa, né? Ter aquele tempo mesmo para o lazer. Então, hoje eu já me policio mais com o celular, porque antes eu ficava, né? Se deixar eu ficar 24 horas com o celular, eu já acordava e ali mesmo, eu abria os olhos, a primeira coisa que eu pegava era o celular, e eu já ia lendo as mensagens, já começava a responder mensagem. Hoje não, hoje eu acordo,
fico lá pensando, respiro, medito. Aí tenho toda uma rotina, leio, oro. Aí depois que eu vou pegar o celular, às vezes eu pego o celular para ler alguma coisa que eu leio muito no celular, ou para fazer alguma oração, enfim. Mas para trabalhar mesmo, responder mensagens, tudo, só depois que eu fiz essa minha rotina matinal. E aí você vai desacelerando, porque eu já começava o dia assim, acelerada. E aí acabava o dia naquela sensação de, nossa, eu não fiz nada. Eu já fiquei o tempo todo, eu já acordei respondendo mensagem, como que eu não fiz nada? Até porque eu não tinha esse né? Eu tinha esse hábito, mas durante a pandemia eu fui perdendo. E aí agora eu estou resgatando essa questão de ter uma rotina matinal, de só começar a trabalhar realmente em determinados horários, de não trabalhar. Às vezes, se eu trabalho sábado, eu não trabalho no domingo. Se eu trabalho no domingo, se eu não trabalho no sábado, ali no domingo eu vou ali, faço algumas coisas, faço a minha agenda, enfim. Mas ter esse tempo mesmo para lazer, para você fazer outras coisas que não sejam relacionadas ao seu trabalho. Se reconectar com você mesmo também, para começar o dia. Isso faz toda a diferença. Ô, Rafa, e pra gente terminar aqui, a gente queria pedir pra você, assim, eu vi essa parte do post que você falou sobre a questão da fé, que primeiro você vai e depois Deus dá o chão. Eu queria que você mandasse um recado para quem tá passando por essa questão do burnout, que é burnout, né, que fala? E essas pessoas, nós, né, mulheres, ou até homens mesmo que estão entrando agora nessa parte da advocacia, do empreendedorismo, né, qual que é a mensagem de vida que você passa? Seu lema, assim. Então, a advocacia, gente, ela não é uma profissão fácil. Principalmente a área que eu faço, a área que a Laura faz, né, que é família, divórcio. Você lida com questões muito íntimas, né, eu lido com questões muito sensíveis. Então, assim, às vezes é impossível você não se envolver no problema do cliente. E aí, às vezes, você quer ali resolver de todas as formas. Mas a gente precisa entender que nem tudo está ao nosso alcance. Nós somos instrumentos para poder, né, fazer com que nossos clientes tenham acesso à justiça, consigam seus objetivos, mas não depende só de nós. Tem toda uma temática por trás. Tem um juiz que você não sabe o que vai sair ali da cabeça dele. Por mais que você já tenha visto outras sentenças daquela mesma forma, ele pode acordar de um dia e ter um entendimento totalmente diferente. E no previdenciário é o que mais acontece. Às vezes você tem dois casos idênticos, e aí você tem uma decisão sim e uma decisão não. E você fala, como assim? Se é idêntico, né? Mas não, nem tudo está ao seu alcance. Então, vocês têm que correr atrás dos direitos dos nossos clientes, mas também procurar não se envolver tanto emocionalmente. É uma coisa que eu aprendi nesses anos de advocacia, porque no começo eu queria sempre, né, o resultado positivo, sempre que desse certo, e nem sempre vai dar certo. Uma coisa que eu sempre falo lá no meu Instagram, os indeferimentos vão vir, as improcedências vão vir. Então, assim, a gente tem que entender, né, que a gente fez todo o possível para conseguir, mas nem sempre está 100% ao nosso alcance. E por mais que seja difícil, procurar não se envolver tanto com as dores, com os problemas dos nossos clientes, porque nós somos advogados, tá? Aquele ditado que advogado é um pouco psicólogo, um pouco médico. Não, nós somos advogados. O psicólogo tem o trabalho dele. O médico tem o dele. Nós somos advogados. No começo é muito difícil de entender. Para mim era difícil, assim, quando eu tive mentores, né, que me falavam isso. Eu falava, nossa, mas é impossível que a pessoa está precisando tanto, não sei o quê. Mas não depende só de você. Né? Você tem que entender que você é advogado. Você vai fazer a sua parte. No caso de perícia médica, o perito lá vai fazer a parte dele. E ele que vai dizer se a pessoa está ou não incapacitada. O juiz vai fazer a parte dele. Ele que vai dar a sentença para dizer se a pessoa tem ou não o direito. Então, você tem que entender que você vai fazer a sua parte, mas que não depende 100% de você. Esse recado serviu, assim, para mim como aluna, porque eu ainda me envolvo muito com as questões do escritor. E para mim, ainda é difícil lidar com uma improcedência, mas quando é uma improcedência injusta. Mas hoje eu me sinto mais preparada para recorrer ou para conversar com o cliente e decidir, porque eu sempre converso com os meus clientes. Você quer recorrer? A gente tem essa opção. Quais as chances? Isso pode acontecer isso.
Já tive cliente de benefício por incapacidade, por exemplo, e falou, não quero recorrer. Para mim vai ser mais um desgaste. Eu já tive um não. Para mim vai ser mais um desgaste ficar na expectativa esperando por um sim que pode não vir. Então eu prefiro não recorrer. Como já tive cliente, mas sempre assim, sentar, conversar e ouvir o cliente falar e mostrar para ele, olha, isso tudo que estava ao meu alcance. Uma coisa que eu faço é mandar relatórios para o meu cliente, manter ele informado, para ele ver ali realmente que eu tô trabalhando, né? Eu procuro, às vezes acontece que a vida é corrida, mas eu procuro não deixar o cliente me mandar mensagem. Doutora, como é que tá o meu processo? Eu procuro sempre estar ali, olha, tá nessa fase, vamos ter que esperar mais um pouco. Às vezes tem uns que estão mais ansiosos e aí manda. Eu falo, não te mandei porque não teve novidade, ainda tá nessa mesma fase. Ah, tá bom, doutor, então a gente tem que esperar, né? Sim, a gente tem que esperar. Então, igual o caso agora da revisão da vida toda. Mandei lá que teve a procedência da revisão, mas que a gente ainda tem que esperar o trânsito e julgado da ação. Aí ontem um cliente mesmo me mandou, e agora, doutor, o que a gente faz? Falei, olha, ainda não saiu o trânsito e julgado, então a gente tem que esperar. Então vamos ter que esperar mais um pouco, né? Vamos ter que esperar mais um pouco. A hora que sai o trânsito julgado, vou começar a movimentar o seu processo. E aí, sim, né, o juiz vai mandar o INSS te pagar. Mas assim, manter o cliente informado. Eu sei que quando a gente é sozinha, é difícil fazer toda essa parte de gestão, né? Ou você cuida do operacional, ou você faz a gestão do seu processo. Sim. Mas uma das coisas que eu faço desde quando eu abri o meu escritório, por mais que a minha gestão lá no começo não fosse toda certinha, toda redondinha, mas eu sempre priorizei ter esse contato com o cliente para poder tranquilizá-lo, porque eu sei que são pessoas muito ansiosas, por conta da área que eu advogo. Então, por conta disso, acaba que eu desenvolvi esse hábito, mas isso faz também com que o cliente confie mais em você, ele veja realmente que você está ali, né, não está medindo esforços, né, dentro das suas possibilidades. E a hora que vem o indeferimento, ele acaba entendendo. Não ganhamos, né, doutora? Infelizmente não. Ô, Rafa, muito obrigada, tá, por ter aceitado o nosso convite. Foi um bate-papo assim, incrível. Quanto tempo deu? Olha, gente, 1 hora e meia, a gente nem sentiu. A gente nem sentiu passar. Eu falei um pouquinho demais. Não, imagina. Então, assim, muito obrigada. Muito obrigada, Rafaela. Por ter aceitado esse convite, compartilhar um pouco da sua experiência com a gente, né, pra gente conhecer um pouco mais da Rafaela, porque assim, a gente sabe do Instagram, né, tá aí, mas assim, de ter esse contato, igual você falou, ter o contato, né, que é muito importante. E pode olhar no espelho e enxergar uma advogada de sucesso. Exatamente. E obrigada por ser, né, porque ela distribui esse conteúdo com a gente. Também, porque você não deixou isso subir na sua cabeça. A humildade precede a honra, né? Então isso é muito importante. Pessoal, se inscreva no nosso canal, tipo assim, pode, no YouTube, deixe seu like, comente. Estamos também no Spotify, tipo assim, pode. Isso. No Instagram, tipo assim, pode. Meu Instagram pessoal, Laura S. Castro. Amanda Passos. E o EDV Advogada Amanda Almeida. E o da Rafaela Lima Bastos e Bastos Lima Advocacia, que agora é o perfil do escritório. Que agora eu separei para não dar Sigam lá, gente. conflito. Gente, obrigada pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.